sobre 2 ou 3 trechos da política nacional, falar sobre a história dos métodos no Brasil e depois falar um pouco sobre o que nós consideramos as demandas reais do chão da escola, que na verdade parece que nenhum método tem dado conta de responder a elas até então, né? Então, retomando um pouco esse contexto, né, a PNA é essa Política Nacional de Alfabetização, que tem 54 páginas, tem um caderno. Eu quis fazer uma pesquisa rápida e observei que a palavra evidências aparece 36 vezes no caderno e que a palavra científicas aparece 17 vezes. Então, esse é um discurso que se repete nesse caderno, em quase todas as páginas, dizendo então que essa política ela é baseada em evidências científicas, a partir de estudos da neurologia ou de uma psicologia cognitivista ou muitas vezes também baseada numa ideia comportamental, né? Também vai acontecer a Conferência Nacional de Alfabetização, como se não bastasse ser esse o nome, ela também é baseada em evidências, o nome da conferência. É CONAB, né? Baseada em evidências. Gente. Então ela vai acontecer do dia 22 a 25 de outubro de 2019, então agora no final do mês, em Brasília, e o tema é a Política Nacional de Alfabetização e o estado da arte das pesquisas sobre alfabetização, literacia, que é uma palavra que eles usam muitas vezes em lugar, não aparece a palavra letramento no documento. Quinta-feira agora eu participei da Semana da Educação com a professora Ana, ela abordou bastante essa questão da literacia aparecendo muito no documento e como ela fica descontextualizada para nós aqui no Brasil. Então eu quero retomar um trecho, né? Na verdade o trecho está muito longo, mas eu quero só destacar aí algumas partes, né? Eles dizem assim: os passos começam pelos processos que deverão ser automatizados através de uma alfabetização efetiva. Reconhecimento de quais, quantos e como se combinam os traços invariantes que diferenciam uma letra da outra. Depois, o reconhecimento dos grafemas, que tem relação com a consciência fonêmica. Depois, a integração nas sílabas e das sílabas na palavra. Depois o acento de intensidade, reconhecimento dos vocábulos átonos, integração das palavras em frases, atribuição do padrão de entoação, a ideia de consciência fonológica, e o fim me parece mais curioso, seguem-se as etapas mais criativas. Ou seja, a proposta da política desse documento é que se aprenda primeiro a relação dos sons da língua com as letras, só depois as sílabas, só depois ensine a juntar as sílabas formando palavras, depois frases. Só depois é que se seguem as etapas mais criativas, a atribuição da significação básica das palavras. Só depois viria o sentido e a construção de sentidos novos, etc. Esse trecho também me parece bastante curioso para a gente observar. Do ponto de vista operacional, alfabetizar é no primeiro ano do ensino fundamental, ensinar explicitamente o princípio alfabético e as regras de decodificação e codificação que concretizam o princípio na variante escrita da língua para habilitar crianças a leitura e soletração de palavras escritas à razão de 60 a 80 palavras por minuto, com tolerância de, no máximo, 5% de erro de leitura. Então parece que ao final do primeiro ano, parece que será esse o teste proposto para verificar se os alunos se alfabetizaram. Porque ele fala no primeiro ano, inclusive, né, do ensino fundamental. Bom, então, a proposta principal contida na Política Nacional de Alfabetização é um trabalho, uma alfabetização a partir do método fônico, da metodologia fônica. Então ela se restringe a um só aspecto do ensino da língua e da alfabetização. Não é só o método fônico que se restringe a um só aspecto, que é um aspecto importante, ele não pode ser desprezado. É preciso que as crianças conheçam as relações entre sons e letras, o fato de que a língua ali escrita está representando também a nossa fala. Mas a gente vai trabalhar só os elementos fônicos ou só o funcionamento das sílabas?
né? Tem um trecho que fala aqui também na política nacional, sempre indo do mais simples ao mais complexo. Acho que esse trecho que eu li já evidencia isso, né? E só depois a compreensão, ou a alfabetização ela deve tratar de tudo isso de forma complexa, né? A gente vai colocar como meta que os alunos leiam de 60 a 80 palavras ao final do ano, onde fica a subjetividade, as singularidades, a heterogeneidade, né? Bom, a professora Carlota Boto, aqui da faculdade, ela deu uma entrevista em maio para o Jornal da USP, falando, o título era Alfabetização entre o método fônico e o construtivismo, a necessidade de reconstruir o debate. Então ela retoma um fato que é a questão de que lá por volta de 1850, Castilho teria preparado um método chamado leitura repentina. Ela fala que surge aí, no caso na língua portuguesa, que depois o método fônico também vai surgir de outras formas ou em outras ocasiões, em outras línguas, no inglês, mas ela coloca que aqui no português, lá por volta de 1850, o método fônico apareceu. E o Castilho então argumentava que a letra, o nome da letra não consta em lugar nenhum e que ele queria iniciar esse percurso do aprendizado da leitura pelo reconhecimento dos sons. Então, na verdade, o método fônico é bastante antigo e parece que ele não deu certo em muitas ocasiões, parece que ele não resolveu o problema da alfabetização, tanto que nós estamos discutindo essa questão até hoje. Também quero continuar essa história da alfabetização no Brasil, como foi contada pela professora Maria do Rosário, que está hoje à noite na mesa, numa conferência que ela realizou em 2006, né, durante o seminário Alfabetização e Letramento em Debate. Então ela fala de 4 momentos cruciais desse debate sobre os métodos no Brasil. Vamos falar um pouco mais sobre cada um desses momentos. Um primeiro momento, entre meados do século XIX até o início da República, não é? Ela coloca que o ensino carecia de organização. Havia poucas escolas, prédios pouco apropriados, salas adaptadas, alunos em diferentes níveis numa mesma sala, um material precário, eram as chamadas aulas rédeas. Os métodos usados eram os chamados sintéticos. Esses que lidam com um elemento muito recortado. Então havia o método fônico, o método da soletração, que lidava mais com as letras, o método silábico, que lidava mais com o reconhecimento das sílabas, e também havia essa ideia de uma ordem crescente de dificuldade, né? Só depois de se aprender então as letras ou as sílabas é que vinham as palavras ou frases. Nessa ocasião, nesse tempo, João de Deus, que é um poeta português, cria um método lá em Portugal que apresenta a proposta de que as crianças aprendam a ler a partir de uma palavra e não de um elemento menor, como a letra ou a sílaba. E Silva Jardim, que é um professor positivista e militante aqui no Brasil, passa a divulgá-lo bastante a partir de 1880. Então esse é o primeiro momento, né? A ideia da metodização do ensino da leitura, da importância os métodos começam a ter importância nesse final de século XIX aqui no Brasil. E do final do século XIX até meados de 1920, o método analítico surge. Enquanto os métodos sintéticos iam das partes para uma palavra, o método analítico tem essa proposta de partir de uma palavra, ou mesmo de uma sentença, ou mesmo de uma pequena história, uma historieta, que eram pequenas 3 ou 4 frases que tinham um certo nexo lógico entre si, uma pequena história mesmo. Então partia de um desses todos aí, ou da palavra, a frase, para depois se analisar as partes, as sílabas, os sons. Quem escolheu ou fez materiais, cartilhas, a partir da palavra, da sentença ou da historieta, foi estabelecendo diferentes modos de processuação desse método. Então é melhor a palavra, ou a historieta, ou a frase, né?
Acontece em 1890 a reforma da instrução pública no estado de São Paulo. E ela, em termos de alfabetização, se baseou principalmente no método analítico. De 1920 até meados da década de 70, a professora Maria do Rosário Mortati chama essa época de alfabetização sob medida, porque primeiro surge uma prática de métodos mistos ou ecléticos. Se percebe que há problemas só no uso dos métodos sintéticos, que há problemas só no uso específico dos métodos ditos analíticos, ou então surgem métodos mistos ou ecléticos misturando essas práticas. Mas tem também uma publicação do livro Testes ABC para verificação da maturidade necessária ao aprendizado da leitura e da escrita. Então, Lourenço Filho, que fez esse livro, propunha, a partir de pesquisas, 8 provas como forma de medir o nível de maturidade necessário ao aprendizado da leitura e da escrita. E assim ele alfabetizava, ele classificava, de certa forma, esses alfabetizandos, procurando então reorganizá-los em classes homogêneas para verificar então o que cada uma dessas classes precisava focar principalmente para a eficácia da alfabetização. A escrita, que nos tempos anteriores já se restringia a habilidades caligráficas, ortográficas, continuava sendo entendida dessa forma. Então havia uma proposta diferente, de produção de texto, a escrita se restringia ao desenho das letras. E um quarto momento, a professora Maria do Rosário coloca, a alfabetização lá a partir da década de 80, né? O construtivismo chega no Brasil, o pensamento construtivista, com a divulgação das pesquisas de Emília Ferreiro e outros colaboradores. E o eixo das discussões se desloca, então, do ensino, como é que eu devo ensinar, para como a criança aprende. Ele se apresenta como uma revolução conceitual e não como um método. Demandava, na verdade, um abandono das teorias e das práticas tradicionais, demandava uma desmetodização, o fim das cartilhas, o não uso mais desses materiais, mas se inicia aí uma disputa entre defensores do construtivismo e defensores desses métodos antigos, das cartilhas, dos diagnósticos tradicionais, como que a gente viu no período anterior, né? Então, nesses 4 tempos, na verdade, a autora coloca as disputas sobre os métodos, né? No primeiro momento, lá, os métodos sintéticos e o método João de Deus, depois o método analítico e os métodos mistos, ou mesmo sintéticos. Depois, no terceiro momento, essa ideia da medida da maturidade do aluno para verificar a partir de que conteúdo ele vai continuar sendo ensinado. Sempre há, então, disputas sobre métodos. Ainda nesse quarto momento, ela coloca que há a produção de cartilhas construtivistas, socioconstrutivistas, construtivistas interacionistas. O discurso institucional mesmo do governo se torna hegemônico em relação ao construtivismo, então até os PCNs também apresentam muitas propostas baseadas no construtivismo. E a professora coloca que a ausência de uma didática construtivista passou a ser considerado um problema quando também se percebeu que alguns números continuavam sendo um problema, que nem todos os alunos se alfabetizavam a partir da apropriação que foi feita do construtivismo. Porque o construtivismo realmente não se apresentava como um método, mas de certa forma a gente propor, como muitas escolas propõem, que os alunos observar que eles estão em uma fase pré-silábica, silábica sem valor, silábica com valor, silábica alfabética ou alfabética, e propor principalmente escritas espontâneas, e propor algumas questões que façam o aluno pensar
na forma como ele está escrevendo, mas não ensinar em algum momento que a gente perceba que ele precisa não ensinar, não evidenciar a relação entre os sons e as letras, ou como se constrói a sílaba, também pode ser um problema. E foi um pouco nessa brecha, né, do construtivismo não trazer melhorias fortes aí para a alfabetização, que propostas baseadas nos antigos métodos ressurgiram. Então, em 2003 mesmo, o método fônico foi reapresentado como algo muito interessante ou revolucionário, quando a Câmara dos Deputados pediu a um grupo de pesquisadores que fizesse um relatório sobre a alfabetização. Mas esse grupo de pesquisadores não era um grupo que vinha de diversas linhas de pesquisa ou que trouxesse contribuições diversas, complexas. Na verdade, todos eles eram favoráveis ao método fônico. Portanto, o que eles propuseram foi um retorno ao método fônico. Então, eles entram aí, a partir de 2003, como nesse vácuo que tem mesmo sobre desse vácuo de propostas, já que a didática construtivista, então, está muito forte em muitas escolas. Bom, a professora coloca que muitas das apropriações geraram um certo silenciamento a respeito dessas questões de ordem didática, essas apropriações do construtivismo, um certo ilusório consenso de que a aprendizagem independe do ensino, que a criança vai avançar sem que nós nos debrucemos a ensiná-la em relação a alguns conteúdos aí de forma mais concreta mesmo. E ela também coloca a importância do letramento aparecendo também nas discussões aí nesse quarto momento, que ela diz que ainda está em curso. O letramento aparece como um forte elemento sendo discutido na área da alfabetização. Bom, eu quero contar também um trecho que eu achei curioso para assim, ilustrar o que a gente está falando. A professora Maísa Soares, na revista Educação, nesse título da entrevista dela, é preciso ter vários métodos para alfabetizar. Então ela conta a história de uma menina que está numa escola construtivista e que a mãe pergunta como ensinar a filha nas lições de casa, na hora dela escrever algumas coisas. E a escola fala, você fala para ela escrever do jeito que ela sabe, para ela escrever do jeito que ela acha que é. E a menina perguntava, mãe, como que eu escrevo essa palavra aqui que eu quero escrever? Ah, filha, escreve do jeito que você acha que é. E a menina, não, me fala só essa letra aqui. Se é essa daqui ou se é essa outra. Ela estava até fazendo um cotejo, então, de acordo com o relato aqui, né? E a mãe, escreve do jeito que você acha que é. Até que a menina falou, acho que isso é um segredo, né, mãe? Então, um segredo que não podia ser dito a ela, né? Ela tinha que descobrir sozinha mesmo. Então, a Maísa Soares termina, é a tal história, o adulto fica escondendo da criança o que você pode dizer para ajudá-la a descobrir com a sua orientação explícita. Bom, também quero fazer um questionamento aqui sobre a infância brasileira, né? Porque os estudos sobre o letramento, sobre as funções sociais da escrita, também foram apropriados ou tomaram um rumo que parece fugir um pouco da proposta primeira, que é esse trabalho com o letramento. Então, uma alfabetização com propagandas, com rótulos de produtos, com logomarcas, aparecem em muitos livros didáticos. E a gente pensa que isso remete os alunos a um mundo do consumo, e não ao mundo da formação do cidadão, que o letramento, no primeiro momento, com as funções sociais da leitura e da escrita, quer propor. Um outro, conceito importante que a gente não pode deixar de abordar quando a gente fala em alfabetização é a questão da heterogeneidade. Os alunos que apresentam mais dificuldades, ou que eles não trouxeram uma bagagem da educação infantil ou das famílias, ou mesmo muitas vezes alunos que têm uma suposta bagagem da educação infantil das famílias, mas em algum momento apresentam algumas dificuldades.
precisam de mais atenção. Então, esse termo que o professor Claudemir juntou aí, uma palavra balize, né, a ideia de corpo com oralidade, o trabalho com uma corporalidade, um trabalho forte com a oralidade dessas crianças, foi a busca de uma justiça e um compromisso assumido pelo projeto Desafios, que foi um projeto coordenado pelo professor Claudemir Belintani, que aconteceu em 3 polos, aqui em São Paulo na Escola de Aplicação, no Rio Grande do Norte numa escola municipal e na Escola de Aplicação de Belém, no Pará. Acompanhou turmas dos anos iniciais do Fundamental durante 4 anos, de 2011 a 2014, e propunha um trabalho forte com uma oralidade estética e sua relação com a escrita. Então, a importância de uma estética que traga o entusiasmo para a criança aprender a ler e escrever, e a ideia de uma ética posta aí, então. Bom, a gente se aproxima do que a professora Leda Tifuni entende por letramento, quando ela fala que existem letramentos de natureza variada, inclusive sem a presença de alfabetização, ou seja, uma criança que conhece uma história inteira de memória, que ela reconta essa história, ela já tem um letramento, ela pode ser considerada tendo um grau interessante de letramento. Talvez uma criança que saiba escrever algumas palavras ou ler algumas palavras, mas não conte uma história inteira, tenha um grau diferente dessa que conta uma história inteira. Então, o projeto Desafios propôs um programa que se propunha suficientemente inclusivo ao contemplar buscar contemplar um trabalho mais efetivo com as crianças com mais dificuldades e também com aquelas que tinham facilidade. Então a gente tinha aí como conteúdo importante um conjunto de textos da infância, parlendas, adivinhas, trava-línguas, mnemonias, fórmulas de escolha, narrativas, lendas, contos, que encantam muitas vezes as crianças, que sempre encantam as crianças, e que a gente buscava, a gente pensava que contemplava o desejo dos alunos e verificava isso nos acompanhamentos que a gente fazia com essas crianças. Claro que às vezes algumas crianças se mostravam renitentes mesmo diante de algumas dessas propostas. Então era o caso de convidá-las, de ouvi-las, de verificar como que ela estava interagindo ou não com aquela situação que a gente propunha. 2 termos que são bastante importantes nessa proposta, esse termo corporalidade, então, e letramento. Então, como eu falei, letramento para nós não é só a relação com o escrito, é uma relação interessante com a oralidade. Se a criança brinca declamando uma parlenga inteira, brinca de pular corda, retoma a cantiga que é lá apresentada para ela pular a corda junto, se ela tenta pensar numa adivinha e responder essa adivinha, se ela consegue explicar por que ela respondeu a adivinha daquela forma. Então, já na oralidade, nós trabalhávamos aí esse conceito de letramento, como a gente o concebe. E a oralidade, então, como eu já tentei mostrar, não é só essa roda de conversa sobre o que você fez no final de semana, ou não é só o que o aluno responde diante de uma pergunta do professor, mas essa oralidade estética, que já contém as rimas, ritmos, assonâncias, aliterações, bastante próximos de uma estética que a gente encontra nos textos literários. Já é uma brincadeira, já é uma oralidade que remete à densidade e à estética literária. Bom, então a gente contava a história para as crianças, não só lia a história para as crianças. O professor também fazer esse papel de contar histórias é bastante importante. E convidava as crianças a recontá-las. Isso já trazia uma diversidade
crianças que recontavam muito bem as histórias, crianças que resumiam, crianças que tinham uma série de dificuldades, esqueciam vários trechos, crianças que, enfim, inseriam elementos que não tinham nada a ver com a história. Aí a gente já pode ter uma observação do quanto essa criança está lidando com aquele texto que ela ouviu. E as brincadeiras orais, como eu já comentei aqui, né? Bom, aqui em cima estava escrito diagnósticos iniciais e intervenções. Então a gente fazia um trabalho denso aí de diagnósticos e ia observando, esse aluno não está recontando muita história, apesar dele saber todas as letras, vamos propor que ele conte mais histórias. Esse aqui conta bem as histórias, mas não sabe todas as letras, então a gente precisa ensiná-lo. Eu trouxe aqui 2 exemplos, mas eles, na verdade, não são tão evidentes assim, né? Cada criança apresenta a sua singularidade, né? A sua subjetividade ali diante dos conteúdos com os quais ela está lidando. Então a gente procurava criar essa ambiência de textos esteticamente ricos, a gente percebeu que muitas crianças avançavam de uma forma bastante interessante, e a gente discutia bastante aqueles alunos que não avançavam, a gente tentava mudar estratégias quando eles não avançavam, a gente pensava em equipe. Então, quero ir finalizando, né? Se a gente percebe que uma criança não está aprendendo a ler e escrever, exercícios exaustivos da relação com a letra e o fonema ou das sílabas podem ser um problema, não vão contemplar um entusiasmo. Uma alfabetização pragmática desse tipo, se pautar muito na relação com os fonemas, com as letras, com as sílabas, pode gerar uma alfabetização funcional. A criança só lê palavras, frases curtas, não entende o significado, mas manter essas crianças numa escrita espontânea, esperando que elas avancem sem mediação ou sem um ensino explícito desses elementos, também pode desanimar essas crianças, né? Bom, então eu quero ir finalizando aqui com a ideia de que a alfabetização ela é complexa, ela comporta muitos elementos, e não só um desses elementos propostos por qualquer um desses métodos, ou por qualquer uma dessas teorias. Deixa eu ver o que mais que eu quero finalizar aqui. A gente trabalhava muito com elementos maiores, então, os textos inteiros e os elementos menores, e muitas vezes uma palavra vindo do texto maior. O saci, o polegar, os bichinhos da horta, salada, alface, a horta que tinha na escola de aplicação, né? Então a gente trabalhava com uma ambiência e a partir desses textos trabalhava com a leitura e com a escrita, com essas palavras vindas desses textos. Mas, como acho que eu já deixei claro, esse trabalho com a corporalidade não é um mero pretexto para trabalhar com o texto, né? Na verdade, esse trabalho com a corporalidade ele busca robustecer aí um psiquismo da criança em relação à linguagem. Bom, então as demandas reais da escola, vistas no projeto Desafio, são as seguintes. O momento fundador de toda a educação é a alfabetização, ele é uma prioridade. Também, um professor sozinho, com 30 alunos, não favorece esse trabalho. Então, a gente procurou trabalhar em equipe. Muitas vezes, os pesquisadores faziam o papel de um segundo professor nas classes. Essa ideia de equipe, não o professor sozinho, mas uma equipe bem formada, para além de qualquer metodologia, um grupo que assume metas do ciclo. Então, esse conhecimento também sobre a história e sobre a realidade brasileira, né? O que é bom para alfabetizar em outros países, como o método fônico está embasado aí em pesquisas ou propostas dos Estados Unidos, da França, da Grã-Bretanha, pode não ser bom para a educação brasileira. Essa ideia de heterogeneidade, as subjetividades socioeconômicas, regionais, esse conceito de infância é importante. E essa predisposição para alternar estratégias. É isso, gente. Muito obrigada.